Papa Gregório XVIII nasceu em 1749, no Vaticano. Era filho do primo do imperador Pedro I da América. Em 1797, Pedro I decidiu criar um segundo Vaticano na capital imperial. Durante viagem à África do Sul, Pedro I raptou um príncipe sudanês. Esse príncipe foi proclamado Papa Gabriel I e levado a Richemont. Porém, já existia Papa Gregório XVIII na capital imperial. Os papas Gabriel I e Gregório XVIII brigavam constantemente. Pedro I e sua esposa, Isabel Maria, respeitavam ambos os papas. Os papas perguntaram a Pedro I quem lideraria Richemont. Pedro respondeu, os dois papas, causando surpresa. Assim, havia dois papas no Império Americano. Papa Gregório XVIII teve um filho, o cardeal Rodrigo. Este fato era escandaloso para o Papa Gabriel I. Em 1817, Pedro I abdicou e a República foi restaurada. Papa Gabriel I também abdicou do papado. A América passou a ter um único Papa, Gregório XVIII. Romeu e Julieta se conheceram em um baile de máscaras na casa dos Capuleto, a família rival dos Montecchio, onde Romeu pertencia. O encontro foi marcado por um amor à primeira vista, quando Romeu, inicialmente obcecado por Rosália, se encantou pela beleza e aura de Julieta. Eles se casaram e tiveram um filho, Isaac, Duque de Verona. Em 1783, durante uma viagem ao Império Americano, Julieta conheceu o imperador Pedro I da América, que já era casado e pai de 2 filhos legítimos. Eles tiveram um caso extraconjugal e tiveram um filho, Pedro, Duque de Verona. Romeu acreditava que os 2 filhos eram dele, mas Pedro não era. Quando descobriu, morreu de desgosto. Em 1780, o Alasca era uma região pouco povoada, predominantemente habitada por povos indígenas como os Inuites, Aleutes e Dene, cada qual com suas culturas e modos de vida próprios. Naquele ano, nascia Frederico, o príncipe real do Alasca, último filho de Nicolau III e Ingrid Ágata do Alasca. Frederico era o irmão caçula, 22 anos mais novo que o notável Pedro I da América. A história da família real do Alasca viu uma reviravolta trágica já em 1781. Dmitri do Alasca, o filho primogênito de Nicolau III, faleceu prematuramente de uma doença misteriosa que consumiu sua vitalidade. A tristeza pela perda do herdeiro encheu os corações da família real. Apenas 3 meses depois, consumido pelo luto, Nicolau III também faleceu, o que deixou a corte do Alasca em luto profundo. Com o colapso do antigo soberano, a rainha Ingrid Ágata se desesperou pela estabilidade do Alasca. Ela então apelou ao seu filho mais velho, Pedro I da América, para nomear Frederico, ainda um menino em seus olhos, como Príncipe da América, título outorgado em 1782 e que significava uma conexão mais forte com o continente. Em 1799, a história de Frederico continuou em nuances de cores mais leves e esperançosas quando, aos 19 anos, ele se casou com a bela Elvira Nunes, uma jovem da nobreza mexicana, conhecida por sua inteligência e graça. O casamento uniu 2 culturas distintas e foi celebrado com grandes festividades nas 2 terras. Dessa união, nasceu um único filho, Agustim de Iturbide. O pequeno Agustim representava não só a continuação da linhagem real, mas também uma nova era de alianças e esperanças para o Alasca. A história de Frederico não era apenas a de um príncipe do Alasca, mas de um ponto de convergência de culturas e de renovação de laços entre as nações das Américas. Hoje todos os cidadãos vão trabalhar com chapéus gigantes. Era uma vez um grilo chamado Griloberto. Ele era conhecido por tocar sua guitarra com maestria, encantando a todos com suas canções. Certo dia, ele tomou a decisão audaciosa de fazer um show no hemisfério oriental, mas sentiu que precisava de uma companhia especial para essa aventura.
Foi então que Griloberto convidou seu velho amigo, Super Pizza, para ser sua dupla no palco. Animado e sem pensar duas vezes, Super Pizza aceitou o convite. Os dias passaram voando enquanto ambos se preparavam para o grande evento. Griloberto estava seguro de suas habilidades na guitarra, mas havia um pequeno detalhe que não o preocupava tanto. Super Pizza nunca havia mencionado saber tocar um instrumento. Finalmente, chegou o tão esperado dia do show. O local estava lotado, a plateia ansiosa para ouvir o duo promissor. Griloberto iniciou com algumas notas na guitarra, e era a vez de Super Pizza entrar em cena. Mas algo estava estranho. As notas de Super Pizza soavam sem harmonia. As pessoas começaram a perceber que algo não estava certo e, em pouco tempo, as vaias começaram a ecoar. Foi então que Griloberto encarou seu amigo, percebendo a verdade: Super Pizza não sabia tocar. Encerrando o show mais cedo, Griloberto e Super Pizza deixaram o palco sob as luzes que começavam a se apagar. Apesar do fiasco do show, a amizade entre Griloberto e Super Pizza permaneceu intacta. Entenderam que a experiência lhes ensinou uma valiosa lição sobre honestidade e a importância de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Era uma vez no Império Americano, uma pizza chamada Super Pizza. Ela era única, cheia de recheios e com uma personalidade vibrante. Durante a Copa de 2026, Super Pizza decidiu torcer fervorosamente para o Brasil. Mesmo vivendo em terras americanas, seu coração era verde e amarelo. Entretanto, não muito longe dali, um grilo chamado Griloberto também se preparava para a Copa. Griloberto era um grilo guitarrista, famoso por seus solos de guitarra que inspiravam formigas e gafanhotos ao redor. Mas ele tinha uma paixão peculiar: torcer para o São Paulo Futebol Clube, e até tinha uma bandeira do time. Apesar de saber que o São Paulo não era a seleção brasileira, seu coração batia forte pelo time. Com a aproximação da cerimônia de abertura da Copa, Pedro I da América, o imperador com uma barba impressionante e um manto vermelho majestoso, foi convocado. A pompa e circunstância do evento no Banorte Stadium era um espetáculo que prometia encantar a todos. Super Pizza e Griloberto, cada um com seus objetivos, foram juntos ao estádio para assistir à primeira partida. Aos olhos de Griloberto, o estádio cintilava como o gramado do Morumbi. Ele tinha certeza de que o São Paulo vestiria a camisa da seleção, levando sua paixão a campo. A atmosfera estava eletrizante quando o Brasil e Estados Unidos entraram em campo. Pedro I da América levantou-se para anunciar o início. O estádio estava em total atenção. Griloberto, com a bandeira do São Paulo em mãos, sentia-se pronto para explodir de emoção. Mas, para seu espanto, o São Paulo não apareceu em campo. Com o coração partido e certo desespero, Griloberto deixou o estádio, enquanto Super Pizza, entre mastigadas ansiosas de espectadores ao redor, permanecia assistindo ao emocionante duelo. A Copa começou com muita expectativa e algumas surpresas, cada um torcendo com a paixão que lhe cabia, em um império que vibrava ao som de línguas mistura e corações vibrantes. Era o dia da final da Copa de 2026, e a torcida estava em êxtase. De um lado, o time do Brasil, com dribles incríveis; do outro, o time dos Estados Unidos, com força e garra. Mas aquela não seria uma final comum. No meio do campo, de repente, surgiu Griloberto, o grilo que falava e cantava, animando a torcida com seu grilo rap. Enquanto isso, Super Pizza, o herói que só queria salvar pizzas do mundo inteiro, começou a voar pelo estádio, tentando impedir que algum jogador comece seu próprio lanche em cima do campo. E, como se não bastasse, Pedro I da América apareceu montado em um cavalo dourado, pronto para julgar os lances e decretar o gol mais imperial do torneio. O apito soou, e o jogo mais maluco da história da Copa começou.
Brasil! Brasil! Em 1758, as 13 colônias britânicas na América do Norte eram uma região diversificada, com economias e sociedades distintas em suas regiões Norte, Central e Sul. Naquele mesmo ano, Jacob Harper, um político britânico, decidiu aumentar sua família. Jacob tomou uma decisão estratégica, prometendo a mão de sua filha, Ella Harper, em casamento com Dmitri do Alasca. Dmitri era uma figura conhecida, um homem de influência que poderia talvez consolidar ainda mais alianças importantes. Jacob, como político, sempre estava de olho em oportunidades que pudessem beneficiar a família. O casamento aconteceu em 1759, celebrando a união entre ela e Dmitri. Juntos, eles tiveram 2 filhas, crescendo em meio às mudanças de uma América que caminhava cada vez mais para o conflito e independência. Dmitri, por sua vez, trouxe com ele 4 filhos de seu matrimônio anterior, resultando numa família diversificada e complexa. Os anos seguiram seu curso, enquanto tensões políticas aumentavam entre a América do Norte e a Inglaterra. Jacob, sempre calculista, viu uma oportunidade de elevar sua família a um nível ainda mais alto. Ele prometeu sua neta, Martha Harper, sobrinhas de Ella, em casamento ao imperador da América do Norte, Pedro I. Pedro I era um outro irmão de Dmitri, embora o intervalo entre os nascimentos dos dois fosse de 50 anos, sendo Pedro um homem já consolidado em sua liderança política. O casamento entre Martha Harper e Pedro I, realizado em 1774, era motivo de muitas especulações, pois não apenas unia 2 famílias poderosas, mas também marcava um passo importante nas alianças políticas da época. Martha Harper e Pedro I tiveram uma filha conjunta, também chamada Martha Harper, perpetuando o nome e continuando a dinastia nos tempos turbulentos que se insistiam, às vésperas da Revolução Americana. Em 1775, as 13 colônias britânicas da América do Norte ferviam de insatisfação. Impostos injustos, a tirania da coroa inglesa e o desejo ardente de autonomia acenderam a faísca da Guerra da Independência. Entre os jovens idealistas daquela época, havia Pedro, um homem misterioso, corajoso e profundamente confuso sobre quem realmente era. Enquanto a guerra se espalhava como fogo em palha seca, Pedro se destacava. Sua coragem e estratégia surpreendiam até os generais mais experientes. Seus discursos inflamavam multidões, inspirando esperança e rebeldia. Mas em segredo, Pedro sonhava com algo maior do que liberdade, sonhava com um império. E mais profundamente ainda, desejava descobrir sua verdadeira origem. Em 1777, com a vitória das colônias se consolidando, o povo aclamou Pedro como imperador da América. A coroação foi improvisada em Richmond, um capacete de lata virou coroa, uma bandeira virou manto. Mas no coração do novo imperador, uma pergunta ecoava: quem sou eu de verdade? Em busca de respostas, Pedro mergulhou em investigações secretas. Até que, em um porão escuro de Boston, encontrou um baú misterioso. Entre pergaminhos e capas vermelhas, a verdade apareceu. Pedro era filho de Lois Lane e Clark Kent, o lendário Superman. E para aumentar o espanto, irmão de Chapolin Colorado, herói dos oprimidos. Chocado com sua linhagem, Pedro passou a duvidar do próprio destino imperial. Em 1779, anunciou sua abdicação. Decidiu seguir o chamado do sangue e reencontrar sua verdadeira família. O povo lamentou, mas Pedro partiu determinado rumo ao longínquo oeste Omaha, mesmo que a cidade ainda nem existisse. A jornada até Omaha foi repleta de desafios, ursos, búfalos, cowboys e até um grupo de índios filósofos. Finalmente, Pedro chegou ao pequeno vilarejo que um dia se tornaria cidade. Lá, encontrou sua mãe, Lois Lane, que o recebeu com carinho, e um bom prato de milho cozido. Pedro conheceu seu pai, Clark Kent, agora um homem de meia idade viciado em empinar motos. Descobriu que seu tio,
Tio Sam, também conhecido como Samuel Daniel Jackson, havia se casado com a própria efígie da República. A família era tudo menos comum. Pedro começou a se perguntar se havia feito a escolha certa. Depois de um jantar desastroso com Clark caindo da moto no meio da sobremesa, Pedro tomou uma decisão. Voltaria ao trono, mas dessa vez levaria sua família consigo. Não precisaria mais escolher entre origem e destino. Em 1781, Pedro retornou ao poder com o estilo de trenó real, seguido por Lois, Clark, Tio Sam e até a efígie. Fundou a Corte Imperial do Alasca, onde governou com justiça, bom humor e uma boa dose de loucura genética. Era o nascimento de um novo império, com raízes no impossível. Roteiro original por seu nome aqui. Pitágoras de Samos, nascido por volta de 570 a.C., é uma figura envolta em mistério e lenda. Conhecido como um filósofo e matemático grego, ele é acreditado pela fundação de uma escola de pensamento chamada Pitagorismo. Muito do que sabemos sobre Pitágoras vem de relatos escritos séculos após sua morte, o que gera uma aura enigmática acerca de sua vida e ensinamentos. Na sua juventude, acredita-se que Pitágoras tenha viajado extensivamente, absorvendo conhecimentos de diversas culturas antigas. Sua busca pelo entendimento do universo não se limitava apenas à matemática, mas também englobava a música, a astronomia e a filosofia. Uma de suas contribuições mais célebres é o famoso Teorema de Pitágoras, que estabelece a relação entre os lados de um triângulo retângulo. No entanto, historiadores debatem se Pitágoras foi o verdadeiro descobridor do teorema, uma vez que evidências sugerem que os babilônios já conheciam esse princípio antes dele. Pitágoras fundou uma comunidade em Crotona, uma cidade ao sul da Itália, que funcionava como uma escola e irmandade. Seus seguidores, conhecidos como pitagóricos, eram dedicados a uma vida de disciplina e estudo, contemplando ideias como a transmigração da alma e a harmonia dos astros. No entanto, a comunidade era envolta em segredo e compartilhava uma série de ensinamentos místicos que não eram divulgados ao público. Contos misteriosos e milagrosos enfeitam a biografia de Pitágoras. Disse que possuía habilidades que transcendem o humano, como comunicar-se com animais e prever o futuro. Essas histórias ajudaram a nutrir a imagem de Pitágoras não apenas como um matemático, mas como uma figura quase divina. Infelizmente, a falta de registros contemporâneos significa que separar fato de ficção sobre a vida de Pitágoras é uma tarefa árdua. Sua influência, no entanto, é incontestável, tendo moldado o pensamento ocidental através dos séculos. Apesar da escassez de informações concretas, o legado de Pitágoras permanece vivo na tradição matemática e filosófica, inspirando curiosidade e especulação sobre o homem que se encontra por trás do mito. The grand ballroom of the American Empire was awash with golden lights, silk curtains, and gentle music that echoed a promise of something greater. Pedro I of America, lord of vast territories and bearer of an imposing aura, moved among his guests, but his eyes seemed to seek something beyond crowns, beyond treaties, beyond political conversations. That night, a voice ignited the atmosphere. It was neither a speech nor the diplomacy of kings. It was song. Tanashi emerged on the makeshift stage, bringing with her an irresistible energy. Her steps matched the melody. Her presence filled every space, and even the hardest of generals felt their hearts tremble. Pedro I watched her with the gaze of one who saw not just an artist, but a force of nature. He approached her as the performance ended, breaking through the protocol of monarchs and princes vying for a moment of her attention. Miss Tanashi, he said with a half-smile, your voice is more powerful than all the armies I have ever seen march. She laughed, bold and unrestrained. And you, Majesty, speak as if you truly believe that. The conversation that followed was as light as it was dangerous. They spoke of dreams, of freedom, of passions that could not be contained on maps. Tanashi, the nasty gal, was not one to be confined by titles or borders.
Pedro I, accustomed to ruling entire peoples, discovered in that moment that his own heart was in uncharted territory. Months passed. Rumors coursed through the halls, the emperor and the songstress. Some mocked, others feared, yet no one could deny the intensity of their union. Tanashi did not become submissive to the traditions of the court. Instead, she transformed it. The day of the wedding arrived amid expectations and controversies. The altar was erected in Richmond, heart of the American Empire.